Você abriu os olhos e a casa parecia igual, mas algo dentro de você já não era o mesmo. A notícia chegou sem aviso. Uma porta que se fechou, um diagnóstico inesperado, um relacionamento que ruiu, o projeto que fracassou depois de tanto investimento. E a primeira pergunta que apareceu, crua e urgente: por que agora, Senhor? A dor veio com pressa, e junto dela o medo de que tudo aquilo não fosse um acaso, mas um sinal de que você foi esquecido. Segura essa pergunta. Não a empurre. Não a transforme num veredito. Existe um mistério que muitas vezes se revela justamente quando tudo parece ruir. O sofrimento pode ser o começo de algo que Deus está preparando para a sua vida. Uma mudança surpreendente, que vem depois da provação. Antes de dizer que isso é fácil, eu quero reconhecer. Dói. Dói de verdade. E se você estiver cansado de ouvir explicações rápidas, fique comigo. Se essa palavra toca seu coração, inscreva-se no canal e venha caminhar conosco. Aqui há uma comunidade que ora e espera junto. Algo dentro cede. Você percebe que os pilares de sempre não sustentam mais. Aquilo que você usava para se firmar, a rotina, o orgulho de se dar conta, a validação alheia, começa a rachar. Há um momento em que a vida parece dizer: acabou o que foi suficiente até aqui. Essa é a quebra. A quebra não é apenas perda externa, é uma exposição interna. Quando Pedro negou quem ele era sem perceber. Quando o Salmo fala de espírito quebrantado, Salmo 51:17, não é para envergonhar, mas para apontar que sem essa humildade, não há espaço para o novo. Reconhecer sua fragilidade é o primeiro ato de coragem espiritual. Admitir que você não comporta tudo sozinho, não é fracasso, é o único caminho para começar a ser moldado. Nessa fase, a prática é simples e aterradora. Parar de encenar força. Dizer a verdade para si mesmo: eu não sei. Eu preciso. E depois, confessar isso a Deus e a alguém confiável. Escrever pode ajudar. Anote as áreas onde você vinha se segurando com unhas e dentes, onde buscava controle, onde forçava sorrisos, quais expectativas você carregava. Ao nomear, você tira o poder daquilo que vinha te oprimindo em silêncio. Antes de prosseguir, faça uma pergunta. O que está se desfazendo em você agora, que, embora doloroso, pode abrir espaço para algo maior? Você procura por Deus. Faz orações. Chora. Lê versículos pela 20ª vez. E parece que a resposta não vem. Essa sensação, de buscar e não encontrar, de falar e achar que não há retorno, é parte do caminho que muitos fiéis conhecem. Jó expressou algo assim quando disse que não podia encontrar Deus de modo que o respondesse. Jó 23:8 e 9. Não é sinal de abandono. É uma etapa onde a fé é refinada na ausência aparente. O silêncio de Deus, quando ele acontece, não é vazio. Ele é trabalhado. Em Lamentações 3:25-26, lemos que o Senhor é bom para os que esperam. A espera, nesse sentido, não é resignação passiva, mas uma espera ativa, que permanece em comunhão, mesmo sem respostas ruidosas. Esse silêncio testa onde está sua confiança, em Deus ou nas ferramentas que você criou para lidar com a vida. Na prática, o que fazer quando tudo parece mudo? Primeiro, permanecer. Permanecer em oração, mesmo quando as palavras parecem secas. Permanecer na Bíblia como fonte de companhia, não apenas de fórmulas. Permanecer na igreja ou na comunidade, permitindo que outros sejam mãos e presença para você. Segundo, revisar motivações. Por que você buscava Deus antes? Por que ora agora? Às vezes, o silêncio aponta para intenções que precisam ser purificadas, não para condenar, mas para realinhar. Segure essa ideia. O silêncio pode ser a forja da fé. Você está sendo moldado quando não vê o martelo que trabalha. Quando a tempestade começa a acalmar, você não volta simplesmente ao mesmo lugar de antes. Algo foi reorganizado. Ezequiel fala de um coração novo e de um espírito renovado. Ezequiel 36:26. Não como promessa de vida sem dor, mas como promessa de transformação interior que acompanha o agir de Deus. Nesta etapa, Deus trabalha nos detalhes que você mesmo nunca teria arrumado. Padrões enraizados, palavras que feriram,
medo de se abrir, hábitos que cobravam de você uma fadiga constante. Reorganização não é mágica que conserta tudo de uma vez. É um trabalho paciente e às vezes lento. Imagine uma casa velha cheia de ninho e teias. Antes de pintar, é preciso retirar o que impede a pintura de fixar. Deus pode permitir que certos confortos sejam removidos para que superfícies antigas recebam nova tinta. Na prática, isso quer dizer identificar padrões. Talvez você recorre ao controle quando tem medo. Talvez se isola quando precisa de abraço. Anote um padrão por semana. Confesse a uma pessoa de confiança. Peça ajuda concreta para mudar um hábito pequeno. Desligar o celular 1 hora mais cedo. Conversar honestamente com alguém que você evitava. Procurar aconselhamento pastoral. Reorganizar também envolve recuperar partes suas esquecidas. Um sonho deixado de lado, um talento adormecido, um desejo de servir que a rotina obscureceu. Quando Deus reorganiza, Ele pode trazer à tona vocações ou paixões que agora terão espaço para crescer, mas sempre são. Confie no ritmo do processo. Você começa a ver encaixes. As peças que antes pareciam sem relação começam a fazer sentido. Amigos aparecem de forma providencial, portas que pareciam trancadas se abrem, e algo em seu interior finalmente reconhece um rumo. É nessa fase que Romanos 8:28 se torna conforto prático. Todas as coisas contribuem para o bem. Não é promessa de que tudo é bom em si, mas afirmação de que na fidelidade de Deus, mesmo as dores podem ser redirecionadas para um propósito maior. Alinhamento é colocar o relógio da vida no mesmo fuso do coração de Deus. Não significa entender totalmente o porquê de cada ferida. Muitas feridas permanecem com perguntas, mas encontrar coerência entre sua história e o propósito divino que vai surgindo. Aqui, a esperança deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser uma postura. Você decide confiar, mesmo sem garantias, porque conhece o caráter de Deus. Praticamente, isso exige decisões concretas. Pode ser que você precise abandonar um projeto que vinha consumindo energia sem frutos, ou voltar a aprender algo que preparará seu futuro. Também pode ser que seja o tempo de dizer sim a um chamado que você vinha adiando. Habituar-se a perguntar: isso me aproxima do que Deus deseja fazer em mim? E agir de acordo com a resposta, mesmo que pequena, é parte do alinhamento. Se a sua pergunta inicial era: por que agora? Talvez a resposta seja: agora é o momento em que você estava pronto para ser moldado para um maior sim. Deus não te testaria se não estivesse preparando uma mudança surpreendente. Essa frase não deve soar como promessa fácil, deve soar como convite. Acredite que algo novo pode emergir a partir do que há de mais difícil. Há momentos em que tudo isso converge num ponto de dor onde você precisa de ajuda do alto. Por isso, quero orar com você agora, não como palavra vazia, mas como ato de cobrir sua história de súplica e gratidão. Se puder, encoste sua mão sobre o peito, se não, apenas permita que essas palavras alcancem seu silêncio interno. Senhor, nós te buscamos. Reconhecemos a fragilidade do coração humano. Tu sabes cada noite sem sono, cada lágrima que ninguém viu, cada oração que vazou no travesseiro. Pedimos que tu entres nas rachaduras onde o orgulho e o medo tentam se esconder. Dá a quem ouve agora a coragem de admitir a própria fragilidade e a paciência para permanecer quando o silêncio parece eterno. Renova, Senhor, um coração disposto a ser transformado. Coloca em nós um espírito novo, conforme a tua promessa. Que a quebra que aconteceu não seja fim, mas porto de saída para uma mudança que só tu podes orquestrar. Dá discernimento para ver os padrões que precisam ser libertos e prudência para agir em pequenos passos. Concede paz nas horas de espera e clareza nos momentos de decisão. Ajuda-nos a confiar não em resultados imediatos, mas no teu caráter fiel. E, se for da tua vontade, revela a surpresa que tens preparado, não para a vanglória nossa, mas para que teu nome seja glorificado e para que nossa vida sirva para abençoar outros. Nós te entregamos o que não compreendemos e agradecemos pela tua presença que não nos deixa sozinhos. Amém. Depois da oração, respire essa verdade. Você não está sozinho.
O processo continua, mesmo quando tudo indica que parou. A mudança surpreendente pode levar tempo, às vezes meses, às vezes anos. Mas a presença que caminha com você promete estar no caminho, não apenas na chegada. Práticas concretas para os próximos dias. Reserve 10 minutos diários para uma oração sincera. Escolha uma pessoa de confiança para compartilhar um peso. Escreva um padrão que você quer deixar e trace um passo concreto para isso. Anote um pequeno gesto de obediência que pode ser feito amanhã. Não subestime passos pequenos. São eles que, alinhados, constroem trajetórias. Lembre-se das promessas bíblicas sem transformá-las em fórmulas. Salmo 51:17 nos lembra do valor de um coração quebrantado. Jó nos mostra que a busca pode ser longa. Lamentações confirma que esperar no Senhor é bom. Ezequiel promete renovação do espírito. Romanos 8:28 aponta que nada daquilo que viveu caótico fica fora do alcance redentor de Deus. Essas referências não anulam a dor, mas oferecem um mapa para atravessá-la. Se a sua fé vacila, permita que a comunidade te sustente. Não carregue tudo sozinho. Pedir ajuda não é fraqueza, é obediência a um mandamento que nos fez viver em comunhão. E se você estiver à frente e puder estender a mão, faça isso. Às vezes o que muda o curso de alguém é a coragem de outro em permanecer ao lado. Vou fechar com uma afirmação que quero que você repita até que ela se torne intimidade. Deus não te testaria se não estivesse preparando uma mudança surpreendente. Faça dessa frase um refrão quando a dúvida vier, mas cuidado com interpretações fáceis. Isso não significa que cada perda será recompensada imediatamente com algo maior de visão humana. Significa que na fidelidade de Deus, até o que nos quebra pode ser usado para nos tornar mais capazes de receber o que virá. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que a dor pode ter propósito. No comentário fixado, há um material que aprofunda essas 4 etapas com recursos práticos para a oração e reflexão. É um apoio pastoral, não uma receita milagrosa. Inscreva-se para que possamos orar e caminhar juntos, e volte sempre para renovar sua esperança. Confie no processo de Deus, permaneça, organize o que precisa ser organizado, aceite a ação curadora do Espírito, e esteja aberto para a surpresa que Deus, em sua sabedoria e amor, pode preparar. Uma mudança que muitos não esperavam, mas que tem tudo para transformar sua história em testemunho. Eu creio nisso por você, e eu oro para que, no tempo certo, sua vida mostre que nenhuma dor foi em vão.